Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. É sempre uma alegria para mim estar aqui. Obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos, por toda a edificação que é deixada aqui. Muito obrigada. Que Deus derrame favor sobre você e os seus. Que o seu dia seja incrível, o final de semana que está chegando, que seja maravilhoso e que você tenha uma programação daquelas, com a sua abençoada família, começando pela mesa. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Mas o justo é intrépido como leão. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos como leão. Então, é exatamente o que está aqui. O espírito do ímpio é de fuga. O que está no ímpio, e dá para você saber pelo comportamento, pelas atitudes, pelas respostas que são dadas às pressões, às circunstâncias. Se essa pessoa tem vivido como um ímpio. Ele foge. E às vezes nós vemos isso em quem se apresenta como crente. Eu conheço a Deus, eu amo a Deus, mas o que sai da pessoa é sempre fuga. Ela está sempre fugindo. Ela não tem coragem de enfrentar. Ela não enfrenta os desafios, ela não enfrenta as situações que são desagradáveis. Porque eu penso que coragem, meu querido, você vê quando uma pessoa é capaz de enfrentar algo bem desagradável, que ela não quer enfrentar. E ela vai e ela enfrenta. Então, ela se encoraja no Senhor, ela é motivada pela palavra, ela sabe o que ela tem que fazer e ela vai e enfrenta. Então, ela não tem medo de conversas difíceis. Ela não é vencida pelos sentimentos. Por exemplo, um sentimento de que, se eu falar isso aqui, eu posso ser rejeitada. Podem não gostar de mim. Isso é coisa de ímpio. O ímpio é que vive fugindo dos confrontos, dos desafios, das conversas difíceis. É coisa de ímpio. A covardia leva uma pessoa a mentir. Quantas vezes eu vi gente afundando com a vida, mentindo, por causa, assim, de nada, de bobagens mesmo. Mas a covardia era tão grande que a pessoa simplesmente não sabia responder com a verdade. Ela mentia. Sabe aquele tipo de gente que mente por qualquer coisa e vai perdendo força, credibilidade, porque a pessoa não sabe mais viver na verdade, se é que algum dia ela soube. Ela é praticante da mentira, como está em Apocalipse. Algumas pessoas, elas amam a mentira. E outras, você vê, que elas são praticantes da mentira, porque elas sentem, elas até lá dentro se incomodam, mas elas continuam respondendo da mesma maneira, com mentiras. Porque são covardes,
são inseguras, não têm identidade, têm medo da vida, têm medo dos confrontos, têm medo dos desafios, têm medo de perder algo e não estão vendo que elas estão perdendo dia após dia. Porque tem uma coisa pior do que você já ser visto como alguém que exagera, que fala mais do que deve, né? Que mente. Por fim, as pessoas já olham para você como alguém sem credibilidade, porque você já saiu do sim, sim, não, não. Tem gente que não sabe viver como Jesus ensinou. Sim, sim, não, não. Ponto. Você viu que é simples? É simples. Mas aí você vai ouvir alguns que não creem na palavra, que não misturam com a fé. O que eles vão dizer? Ai, mas não é tão simples assim. Pois é. Leia sobre Jesus e você vai ver que ele nos ensinou uma vida simples. Uma vida simples. É sim, sim. Não, não. Você vê que tem gente que a pessoa podia já chegar e dizer não, sim. O meu filho mais velho, o Mu, ele é bem assim, né? Às vezes ele vai responder exatamente assim, sim, não. Né? Poucas palavras, ele é de poucas palavras, né? Então ele muitas vezes vai só dizer um não. Tem gente que não entende, que não gosta. Só um não, nossa, mas que... não. Ou sim. Entendeu? E você vê que nós precisamos voltar para a Bíblia. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Escuta, eu vejo a cultura, assim, dominando as vidas. Tem um monte de crentes que estão assim, tem um monte. Eu lamento, é triste dizer isso. Mas eu vejo pessoas dominadas pela cultura e longe, cada vez mais longe da Bíblia, da verdade, da palavra. Então, são pessoas que falam com base na cultura e não com base na palavra de Deus. Elas já nem sabem mais, porque elas estão tão longe, tão ausentes da palavra, que elas já não sabem mais o que é verdade, a verdade bíblica. E elas falam de acordo com a cultura. E o pior para mim é essa forçação de barra, sabe? De texto, em que as pessoas querem, sabe, elas pegam e elas forçam mesmo para tirar aquilo que elas querem. Não, tá escrito assim na Bíblia, porque assim, elas interpretam ao modo delas, sem nenhuma honestidade intelectual. Porque como a Bíblia fala sobre essas pessoas, né? Fala daquelas que, por serem meninos na fé, nunca amadureceram, são levados para lá e para cá, né? Por qualquer ventinho, qualquer videozinho, qualquer ventinho. Elas vivem, são guiadas pela moda, pelos ventinhos. Agora, Paulo falou daqueles inescrupulosos, Jesus falou dos lobos devoradores, né? Daqueles que fazem conscientemente, igual Satanás, eles se parecem com Satanás. Eles pegam a palavra, o diabo tentou o Senhor usando a palavra, fora de contexto, para criar uma doutrina e enganar pessoas. E elas estão conduzindo pessoas para o inferno. Elas estão indo, mas estão levando um monte com elas. E tem gente que, obviamente, porque não tem problema com Jesus, mas tem problema com Cristo, né?
São pró-Jesus, mas são tudo anticristo. Porque falou de cruz, falou de sacrifício, tô fora. Tô fora. Então, hoje, o que você vai ver é tudo o contrário. O contrário do que a Bíblia está ensinando. Você quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz, diariamente siga-o. Que é você fazer o que é terrível para a sua carne. Jesus foi para o Getsêmani. Ele andou, ele foi um pouco mais adiante. Ele suou gotas de sangue. E ali ele nos ensinou sobre propósito. O que é você ter uma angústia genuína, que cala todo o barulho da nossa ansiedade, ou ansiedades, né? Porque cada hora uma coisa. A Bíblia nos manda lançar no Senhor todas as nossas ansiedades. E de que maneira? A cura para qualquer ansiedade é uma dor genuína. É um propósito, é o propósito do Senhor para a nossa vida que nos constrange, que, assim, nos domina e não tem como dizer não. Quando nós lemos as bem-aventuranças, é o contrário de tudo que falam por aí. É o reino invertido. Mas bem-aventurado é uma pessoa tão feliz, que ela é digna de ser invejada. De tão feliz de viver daquela maneira. Né? Os mansos herdarão a terra. Quem são os mansos? São os que têm autocontrole, domínio próprio, força sob controle. E assim por diante, os pacificadores. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? É você cada vez mais atingir, avançar nesse crescimento que tem como objetivo se tornar cada vez mais parecido com Jesus. É isso. Não é que nós não vamos errar, nós erramos, mas nós não somos praticantes do erro. Nós já saímos disso, nós já morremos para o pecado. O pecado não morreu, mas nós morremos para o pecado. Nós nos tornamos novas criaturas. Nós temos a identidade de Cristo, a mente de Cristo, a visão de Cristo, a natureza de Cristo. O caminho que nós trilhamos é o das pisadas do Senhor, onde nós estamos dispostos a beber de um cálice que é amargo, que é doloroso, mas por quê? É a vontade do Pai. Mas, se você não voltar para a Bíblia, você vai sendo consumido pela cultura. E você vê os discursos, assim, bem desalinhados da Bíblia. O evangelho não muda, é a forma de pregar. E estão alargando a porta cada vez mais. Já não precisa de nada. Não precisa de mais nada. Estão tratando a graça como uma coisa menor, abaixo da lei. E a graça está acima da lei. É algo superior. Que eu tenho graça exatamente para viver como Cristo. Porque Cristo, o unigênito de Deus, o único da espécie, é o primogênito de Deus, o primeiro da espécie. Então, ele veio para formar um novo tipo de gente, que é igual a Cristo. Igual a Cristo. Ponto. Então, Jesus não complicava as coisas, nunca se acovardou, nunca teve problema com conversas difíceis. Jesus supriu necessidades não percebidas, mas nunca carências percebidas. Você não vê Jesus preocupado com o que o outro ia pensar, com o sentimento. Ele agia dentro da verdade.
Simples assim. Você não vê covardia, você não vê ele fugindo do seu propósito. Então é isso. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Simples assim. Chega de discursos bonitinhos. Chega, nós discursamos lindamente. Falar de Jesus, sabe, tem um monte falando. O discurso é bonito, mas não na prática. Nós não estamos mudando nada. Tá tudo aumentando. Tá tudo piorando. Por quê? Porque onde há trevas é falta de luz, é ausência de luz. Se está estragando é porque falta o sal. Cadê a luz? Cadê o sal? Cadê os cristos andando por aí? Aqueles que não se rendem ao sistema, à cultura, que não vivem pelo direito, pelas necessidades, pela conveniência, mas que vivem com responsabilidade, porque filho assume responsabilidade. Agora o escravo, ele não se importa em não ter voz, desde que ele tenha o que ele quer. Ele não tem credibilidade, ele não está afetando nada. Mas ele está tendo o que ele quer, a necessidade dele está suprida. E ele vive dessa maneira. A base do que ele sente, do que ele acha, do que ele quer. E tudo bem. Por quê? A minha necessidade está sendo suprida. Quando que ele coloca as garrinhas de fora? Quando ele é contrariado. Quando o que ele quer não é dado. Olha, o grupo original, o povo que saiu do Egito, quando eles tinham o que eles queriam, Deus é lindo, só o Senhor é Deus, faremos tudo o que o Senhor nos mandar. Quando não acontecia como eles queriam, era melhor morrer, é melhor voltar para o Egito. E falavam contra Deus e contra Moisés. E falaram de apedrejar Josué e Calebe. E de levantar um líder para levá-los de volta para o Egito, para a escravidão. Isso é escravo, gente. Que vive por necessidades, por comida e bebida, por conveniência. É o povo do direito, eu tenho direito, é meu direito, é meu direito. E não tem responsabilidade. Nós estamos vendo pais criar seus filhos sem responsabilidade, que jovens estão aí, sem responsabilidade, frustrados. Gente que vive pela necessidade, correndo atrás do seu direito e das suas necessidades. Você não vê pessoas, muitas, assumindo responsabilidade de filho e no lugar difícil, fazendo o que tem que fazer, mas sempre correndo atrás de alguma coisa, de ter e fazer, nunca ser. Você vê um povo sem identidade. Não tem a identidade, um monte de pessoas que falam que são cristãs, mas que não têm a identidade de Cristo. Lares que não representam a Cristo. Tem um monte de gente que o lar escandaliza. Nenhum vizinho vai querer essa fé. Pessoas que escandalizam das mais diversas maneiras.
Então, assim, ó, a palavra está sendo pregada, mas não estão misturando com a fé. Eu ainda li essa escritura ontem. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, então não é falta de palavra, é falta de fé, de crer na verdade. Conhecereis a verdade, ela te liberta. É falta de crer. E tem gente que tem vivido assim, como ímpio. Foge de tudo, toma decisões não com base na palavra, mas com base na maioria. Mas o justo é corajoso, é ousado, é intrépido como um leão. Ele não se curva, ele não recua. Ele não quer saber o que a maioria está fazendo. Ele quer saber o que é certo em Deus. Qual é a verdade? É sim, sim, não, não? É sim, sim, não, não. Ai, mas ninguém faz isso. Ah, porque ninguém vai entender. Isso é coisa de escravo, é coisa de ímpio. É a mentalidade do escravo, do ímpio. O filho não, o filho assume responsabilidade. O filho fica no lugar difícil, porque sabe que é a vontade do pai. Paga o preço que tem que pagar. Ah, tá todo mundo fazendo isso. Eu não vou fazer, porque não é o que eu acredito, não é o que está escrito. Então, nós precisamos voltar para a Bíblia, para a gente aprender o que é ser, o que é formar uma família. Como é que a gente forma? Deuteronômio 6 ainda fala, né? Ó, a mesa, ensina os filhos. Ao levantar, ao andar, é o tempo todo ensinando, educando. Eu não vou deixar que a escola eduque meu filho, que alguém eduque, que a babá eduque, que o cuidador tal. Ele é meu filho! Eu vou colocar a palavra dentro dele! Ah, estão falando, a mulher é assim, homem é assim. Não, o que a Bíblia fala? Eu vou lá para Provérbios 31, vou pegar a mulher que a palavra de Deus me apresenta. É assim? É isso que Deus espera de mim? Então tá aqui, ó. O homem, eu vou lá para Efésios 5. Como é que é ser um homem? Ele agir como Cristo agiu. Ele dá a vida dele pela esposa. Ele cuida da sua família. Ele é a fronteira. Ele está ali para defender, para prover, para cuidar, para proteger. E essa mulher, leia Provérbios 31. Nós precisamos voltar para a Bíblia. A mulher sábia constrói, a tola destrói. O que eu vejo de mulher tola destruindo com tudo? Porque você só pode destruir aquilo que um dia você construiu. Destruindo com famílias, com o futuro dos filhos. Vivendo uma vida totalmente, assim, longe da verdade. Dando tudo à sua carne. Sendo influenciada por esse mundo que jaz no maligno. Pelo amor de Jesus. Ei, não tem cristianismo sem cruz. Ou nós vamos voltar para a palavra, ou vamos sucumbir à cultura e tornarmos, como estamos vendo, um monte, subcultura. Não, gente. Em nome de Jesus. O ímpio é que foge da verdade. Foge dos confrontos.
Mas o justo é corajoso. E ainda que momentaneamente pareça que ele está perdendo alguma coisa, ele sabe que ninguém perde por fazer a vontade de Deus. O primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes. Gente covarde, que tem medo do homem, tem medo das opiniões, tem medo da rejeição, tem medo dos falatórios, tem medo de ser cancelado. Pelo amor de Jesus! Nosso padrão é Cristo! E nós não nos acovardamos! Nós servimos ao leão da tribo de Judá! E não ao gatinho que faz miau, miau! Ele ruge! Ele é o Senhor! E o nosso foco é nos tornarmos como Cristo. E não subcultura. Mais um na multidão. Vivendo uma vida que envergonha a Deus, que envergonha. Porque a Bíblia fala lá em Hebreus 11, que aquele povo que resistiu na fé, e muitos foram queimados vivos, esquartejados, crucificados, comidos por feras. A Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Ou seja, eles não envergonharam. Chega. Levante-se. Porque se Cristo não está sendo formado em nós, nós não temos nada mais do que uma religião fria, vazia e estúpida. Porque o objetivo, o foco, é revelarmos Cristo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que a palavra tenha realmente mudado mentes, renovado mentes, colocado luz nessas trevas. Eu oro como Paulo, ilumina os olhos do coração do teu povo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e peço que a sabedoria do Espírito tome cada um. Que o temor do Senhor esteja sobre nós, venha sobre nós como um manto. Abençoa, Senhor, meus amigos e companheiros semeadores. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas e onde os programas estiver chegando. Que esta palavra tenha levantado pessoas do lugar, tenha estremecido e que nenhum consiga ficar no mesmo lugar da mesma forma, continuar vivendo da mesma maneira. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara. Domingo, a reunião das primícias para a família amada de Deus. Esteja entre nós, levante-se, venha. Vamos cultuá-lo, adorá-lo. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.